Fala, pessoal! É um prazer estar com vocês mais uma vez aqui. Nós temos vídeos diários, falamos com vocês sobre câmbio, economia, política, e hoje nós temos a oportunidade de aqui no canal Fala Góis dizer um pouco mais sobre outros países, envolvendo a Argentina, falar ainda um pouco mais do Brasil, ter um parâmetro aí dos Estados Unidos, e para isso nós trouxemos o Johnny Bruns, é um especialista no mercado americano pela Liberta Global, e é um camarada que conhece muito da Argentina. Ele é argentino, nasceu na Argentina, viveu na Argentina, trabalhou na Argentina, depois passou pelo Brasil, viveu no Brasil, conheceu a cultura brasileira e agora está morando aqui nos Estados Unidos. Então, não tenha dúvida que no momento que nós vivemos, todo mundo quer saber como é que era no passado. Nós temos muitos jovens que acompanham o canal ou que perguntam e sabem muitas coisas com relação à história, mas precisamos ouvir alguém que estava em loco, que pode dizer o que era de fato a economia, o que mudou, quais são as perspectivas. Então, hoje nós temos o prazer de estar aqui com o Johnny. Johnny, pode se apresentar, fica à vontade. Vamos ter esse bate-bola aqui com relação a câmbio, que é a minha especialidade, mas também queremos ouvir de você o que você vai nos trazer de experiência de investimento. Muito bom, muito obrigado, pessoal. Bom dia a todo mundo. Obrigado pela oportunidade de estar aqui. Muito bem. Johnny, eu quero começar. Você viveu na Argentina até que ano? Então, eu estive na Argentina até 2016. Oh, tempo bom. 2016. Tá. Você deve ter pego o período, quer dizer, acompanhou o período da década de 90, 2000, 2010, e deve, agora, por noticiário, acompanhar 2020, não mais morando na Argentina, né? E eu tive a oportunidade de ir na Argentina em 1990, na década de 90, e o dólar era 1 por 1. Eu lembro que eu cheguei lá e o pessoal preferia receber, eu troquei pesos e levei dólar, mas eu percebi que o pessoal preferia receber em dólar, né? Eu ia pagar peso ou dólar, era a mesma coisa, só que eles preferiam dólar. E economicamente, a Argentina e Buenos Aires, especialmente, era um lugar que estava um lugar limpo, um lugar gostoso. Eu tive a oportunidade de ir para chama Recoleta. Recoleta. Um lugar maravilhoso. Pude jantar lá no Madeiro, lá nos lugares ali no Porto. E eu fiquei muito contente de ver a Argentina e conhecer a Argentina naquela época. Mas eu tenho a impressão, era um grande exportador de carne, o trigo, da qualidade do trigo argentino era muito melhor que a do Brasil, então o Brasil tinha uma importação muito forte de trigo da Argentina, mas eu percebi que houve uma queda na Argentina depois dos anos 90. Você tem aí, pode trazer para a gente, na sua opinião, o que pode trazer essa queda e essa diminuição do poder econômico do argentino? Então, na verdade, essa decadência argentina começa pouco lá atrás, né? Depois, na verdade, com Perón e depois do Perón, pós-governo do Perón, se estabeleceram algumas maneiras de levar adiante a economia, sobretudo em função do Estado levando à frente das políticas econômicas, né? E sendo ele o criador dos negócios, o criador da suposta riqueza. Só que, obviamente, a gente sabe que isso é uma receita falida, né? Que já tinha falido no mundo, e a realidade é como é que o Estado poderia ser eficiente na administração de recursos dos outros. Dando um exemplo, se eu tenho hoje um patrimônio de $10.000, ninguém vai querer proteger ele mais que eu, que sei quanto isso me custou. Então, quando você tem um Estado em amplo crescimento, você tem um Estado que está administrando os fundos daqueles que pagam impostos. Tá? Então, o Estado, de fato, ele não tem o skin in the game. Ele não sabe quanto custou para o empreendedor, para o cidadão, juntar esse patrimônio. Então, quando começaram esse tipo de políticas públicas, com obra pública, planos sociais, que a gente chama lá, que é Bolsa Família, aumentaram os benefícios para aquele que basicamente não trabalhava, então começam os subsídios, tudo isso tem que ser pago de algum lado. E o primeiro em pagar isso vai ser o cidadão com os impostos. Então, isso começou a aumentar a pressão impositiva sobre o empreendedor.
e o empreendedor começou a ver diminuído o lucro, né? Então, isso já traz um desincentivo à indústria, né? Quem vai querer produzir, quem vai querer investir em um país que tira de você, hoje tem a segunda pressão impositiva mais alta do mundo, então tira de você aí 50, 60% de impostos do seu lucro. Então, isso foi aumentando paulatinamente. O tamanho do Estado foi aumentando nessas décadas tras décadas, porque por mais que você tinha a oposição governando, a receita era bem parecida. De fato, aconteceu isso com o último governo de Macri. Então, se aumenta a pressão tributária sobre o cidadão. Quando o cidadão já não tem mais como pagar um centavo a mais, isso começa a ser financiado com dívida, mas tem um momento também onde as pessoas te param de emprestar, por exemplo, através de um bono, ou mesmo através do Fundo Monetário Internacional, porque você não consegue atingir as metas, né, que o Fundo Monetário Internacional ele coloca, e depois você já começa a impressão monetária. E a impressão monetária, o que gera, depois de um ciclo de impressão monetária, é a devaluação do peso da moeda. E isso, ao longo dos 70 anos, o mesmo tipo de políticas populistas, financiadas através de imposto, dívida e gasto e impressão monetária, é o que trouxe, o que levou a um dólar valer um peso, um dólar, na paridade, hoje 300 pesos é igual a um dólar. Bom, você, aí, pelo que a gente já pode ver, tem uma linha parecida com a minha, que acredita que o Estado intervindo e o Estado sendo grande, ele não contribui. Porque no Brasil, a classe média é a que mais é achatada, é a que mais paga imposto, é a que mais sofre, né? E, lógico, o empreendedor, esse tanto do pequeno como o médio empreendedor, esse também sofre bastante. Então, você atribui a esse, digamos assim, eu vou usar a palavra caos. Eu não conheço tanto a Argentina, não estou lá, mas esse período de turbulência que a Argentina está sofrendo nos últimos 10 anos para cá, você atribui isso a uma interferência do Estado em, ao invés de ser um Estado pequeno, é um Estado grande, onde traz um peso muito grande para os cidadãos e os impostos, é isso? Na verdade, a conta é simples. Vamos lá. Você não pode gastar mais daquilo que você produz, né? O que o Estado produz? Absolutamente nada. O Estado se financia através dos pagadores de impostos. Então, em primeira instância, né? Então, claro, você tem impostos em todo lado do mundo, só que tem países, incluídos os Estados Unidos, onde você tem uma retribuição, um feedback desses impostos que você está pagando. O problema é que a Argentina, esse imposto não voltava para o cidadão, mas sim era para manter, por exemplo, 25 assessores de um deputado, choferes, toda uma massa estadual, planos sociais, sindicatos. Então, toda uma massa burocrática, na verdade, onde quando você vai fazer, por exemplo, um trâmite na Argentina, que poderia ser feito por uma pessoa, você tem 5 ou 6 pessoas numa área, e a realidade é que você vê o ritmo de trabalho deles e é muito baixo. Agora, o problema é dessa pessoa, de fato, que está ali do outro lado? Não, deve ter até bons trabalhadores. Só que o grau de produtividade não é medido justamente pelo resultado, porque o dinheiro está ali. É o governo que paga. Então, como o dinheiro está ali e eles conseguem imprimir tanto quanto dinheiro eles precisam, então, claro, quem vai medir produtividade? Já no mercado privado, você precisa se esforçar, você precisa ter meritocracia, você precisa correr atrás, você precisa mostrar resultado. Se você não mostra resultado, o mercado não te prêmio. Você não tem do outro lado alguém que vem e fala, fica tranquilo, você trabalha menos, eu te pago a mesma coisa. Não é assim. Então, o Estado, contando com toda essa capacidade de geração de dinheiro, ele conseguia manter uma estrutura. A grande questão de tudo isso aqui é que isso não consegue se manter no longo do tempo e eternamente. Tanto assim que hoje está acontecendo isso. Aqueles que apoiavam o modelo de justamente populismo, clientelismo político e tudo mais, que era de um lado da sociedade, hoje estão virando contra. Porque nem sequer isso que o governo consegue dar hoje alcança para ter um nível de vida sobre a linha de pobreza. Muito bem, muito bem. Para a gente encerrar aí a questão argentina, né, o toque da Argentina, eu queria que você nominasse, eu sei que isso é difícil falar, mas
De 1 a 5, qual o nível de grau de corrupção que você vê na Argentina, nesses governos? E se você tivesse uma chance de uma solução, você fala assim, qual é o caminho que você acha que a Argentina deveria seguir para sair desse problema que ela vive hoje econômico? Então, eu não presenciei, né, pessoalmente nenhum tipo de corrupção, né, pessoalmente, ou algum caso de corrupção, até porque minha área sempre foi economia e não a política. Mas, assim, o que sim eu posso te dizer é que para você captar novamente, para você se abrir ao mundo, captar recursos, captar investimentos, você precisa primeiro mostrar clareza e para o investidor e segurança jurídica, que é uma coisa que os Estados Unidos têm. Então, você precisa mostrar que as suas instituições e as pessoas que estão a cargo dessas instituições são honestas e fazem um trabalho honrado. Você precisa ter metas claras. Então, assim, uma das primeiras coisas que a Argentina deveria fazer é reforçar a moeda. Isso pode ser feito de duas maneiras: fazendo o peso desaparecer e dolarizando a economia, que é um caminho e dá para ser feito. E automaticamente, quando você faz isso, você está colocando, fechando o grifo da emissão monetária, porque você não consegue emitir dólares. O Banco Central Argentino só consegue emitir pesos ou a moeda fiduciária do nosso país. Se eles mudarem de moeda, eles poderiam até imprimir essa nova moeda. Só que você precisa recuperar a confiança do povo na moeda local. E hoje o argentino já está dolarizado. Então, primeiramente seria tratar o tema da moeda, se vai dolarizar ou não. E se for dolarizar, você fechou o grifo e agora já não é possível imprimir, então isso geraria um choque na economia, porque automaticamente você não teria dinheiro disponível para obra pública, para imprimir moeda para o que você quiser, para inventar obras, para fazer assistencialismo político, para fazer populismo, para os sindicatos. Então, isso geraria um choque social muito forte, né? Então, você tem que ter como aguentar esse golpe, né? E, por outro lado, você estaria mostrando uma imagem ao mundo de que você realmente quer entrar no jogo, entrar no comércio internacional, ampliar as barreiras, fazer que o teu consumidor, por exemplo, consiga ter acesso a melhores produtos e mais baratos, que é uma coisa que hoje a Argentina não tem. A Argentina paga por produtos de má qualidade um valor muito caro. Então, o seu nível, a sua qualidade de vida cai automaticamente. Você não tem acesso aos melhores produtos do mundo, aos mais eficientes, e a tecnologia chega sempre muito demorada lá, e quem consegue ter acesso realmente é a valores estrepitosos, né? Bom, é muito triste você ver um país como eu vi o potencial da Argentina e por governantes irresponsáveis, agora toda uma nação vem a sofrer. Vamos falar um pouquinho agora sobre o Brasil. O Brasil também sofreu essa tentação que você falou agora, de emitir moeda. Agora, na pandemia, em 2020, quando entrou a pandemia, o pessoal ouvia um grupo muito forte dizendo para ficar em casa e que o governo deveria emitir papel e dar dinheiro para as pessoas. Quer dizer, uma responsabilidade terrível. Ainda bem que o governo não fez isso, mas por alguns, você ficar em casa trancado, sem trabalhar nem o dia, recebendo dinheiro do governo, que ele estaria emitindo o papel. Quer dizer, o país hoje estaria quebrado numa desgraça enorme. Você viveu no Brasil em qual período? Então, eu fui para o Brasil em 2016. Uhum. Aí eu estive lá 1 ano e 4 meses, eu casei lá, e depois, em 2018, vim para cá, para os Tá. Estados Unidos. Qual a sua experiência no Brasil? Você trabalhou também na sua área de investimento no Brasil? Você estava estagiando? Você foi de turismo? Qual foi a sua experiência no Brasil? O que você reconhece e vê no Brasil? Então, eu, quando fui para o Brasil, a ideia era justamente sair daquilo que estava acontecendo na Argentina, porque ainda não era tão forte, mas a tendência era essa e, bom, terminou acontecendo, né? Realmente você perde seu patrimônio num país como a Argentina se você, por exemplo, não está dolarizado ou não diversifica seus investimentos em uma moeda mais forte. E o problema, na verdade, é que não é só esse, sino que mesmo você diversificando na Argentina, você depois não consegue tirar o dinheiro de lá. Então, gerava toda essa série de questões, e a pergunta que eu fazia, morando lá, eu preciso de um país que me entregue melhores condições para eu prosperar, para eu progredir na minha vida, para eu ter uma estabilidade, para eu formar uma família, aquela coisa toda.
e eu não estava achando isso na Argentina. Quando eu fui para o Brasil, salvando as diferenças, tá? A economia brasileira, o argentino admira muito o Brasil e admira muito a economia brasileira, e muito mais do que o brasileiro até pode achar que um argentino pensa, mas realmente são um gigante em Latinoamérica e o Brasil é maravilhoso. O Brasil tem infinidade de recursos que poderiam ser explorados, mas tem um problema que é bem similar ao da Argentina e um problema cultural e de educação. E esse problema é justamente gerado pela falta de skin in the game, pelo excesso do tamanho do Estado que começa a se envolver em questões onde o homem deveria produzir, onde o homem deveria se educar, onde o homem deveria correr atrás. E por que eu falo isso? Porque você vê que as políticas públicas, no geral, no Brasil, não trouxeram bons resultados. Então, se gerou uma debacle, né? uma queda na questão cultural que se reflete na economia, de maneira direta. Porque como você explica a uma criança, por exemplo, que vê o pai recebendo e vivendo do Estado, que ela tem que trabalhar, que ela tem que produzir, que ela tem que assumir responsabilidades na vida, que ela tem que correr atrás? É muito difícil. Então, essa questão eu vi também no Brasil. E obviamente está atrelado a questões políticas, né? Mas isso foi o que mais me assustou quando eu estive lá. Então, eu vi muita burocracia, similar à questão da Argentina, vi uma complexidade enorme na questão impositiva. Não tem tantos impostos quanto a Argentina, mas a complexidade dos impostos é uma coisa abrumadora, realmente. Então, isso realmente me assustou, inclusive, como empreendedor, né? Para fazer investimentos lá. O que eu aproveitei, sim, é que tem profissionais muito bons. Então, eu fiz muitas capacitações no mercado financeiro, até com o pessoal que eu trabalho hoje, eu conheci lá e realmente tem uma mão de obra sensacional, tem pessoas muito inteligentes, só que hoje, por exemplo, essas pessoas preferem vender os seus serviços para o exterior, porque recebem dólar. Então, assim, o Estado, na verdade, se ele quer intervir, ele deveria intervir por esse lado, promovendo realmente que os talentos que o Brasil tem, eles fiquem em casa e façam do Brasil um fornecedor de serviços, por exemplo, para o mundo, né? Mas não que a receita fique lá na Europa ou aqui nos Estados Unidos, sino que realmente gerem riqueza dentro do Brasil. Não, tá, a sua perspectiva do Brasil é muito boa, a sua visão do Brasil é isso que eu acredito também. Eu acredito que o atual ministro da Economia brasileiro é uma pessoa que está lutando, e olha que pode ter certeza que ele foi várias vezes tentado a sair, porque ele está dando certo, né? Veja, enfrentar uma pandemia, enfrentar um problema, e o país continua ainda crescendo com o PIB, conseguindo ajustar agora, a inflação estava ruim, está conseguindo gerar emprego. Mas o custo, ele mesmo disse que o custo Brasil, ele admite, fala, nós queremos diminuir a burocracia, mas não consegue, porque o Estado se apropriou muito de muitas coisas e você tem o concurso público, você simplesmente não pode mandar embora aquelas pessoas que ali estão, que muitas vezes não estão nem desenvolvendo um bom trabalho, mas então ele dá as ideias, porque ele veio da iniciativa privada. Então ele vem com ideias de crescimento e desenvolvimento. Mas esse Estado pesado e essa mentalidade, eu não sei se é só do sul-americano, mas de vários países, de você ter o Estado e o Estado ser o seu pai e cuidar de você, isso é danoso. Eu tive a oportunidade agora na pandemia de ouvir um cantor famoso brasileiro dizendo que o Estado devia se organizar e se o Estado se organizasse, as pessoas não precisariam mais trabalhar. Pensa bem, um cantor falando agora, como é que as pessoas não vão trabalhar? Como é que o mundo vai viver sem trabalhar? Quer dizer, como dizia minha mãe, quando era criança, dinheiro não dá em árvore, você não vai lá, pega o dinheiro como fosse folha que dá em árvore, que surge do nada. Você tem que correr atrás, você tem que trabalhar, você tem que lutar, e quando você tem o dinheiro, ainda você vai ter que organizar esse dinheiro para que ele continue te rendendo, te dando receitas e tudo mais. Então, a sua visão realmente é bem firme e correta do Brasil. Nós estamos num período muito grande de luta no Brasil, porque existe uma tendência muito grande do social pelo social para o social, e principalmente vindo das faculdades, de algumas organizações. Esse governo conseguiu fazer alguns cortes com o sindicato, algumas leis,
mas muita coisa passa pelo Congresso. Então, o Brasil vive um momento difícil e, infelizmente, muitas vezes a gente dá um exemplo que o Brasil tem que tomar cuidado para não virar uma Venezuela, quiçá uma Argentina, que tem um país descontrolado economicamente. Então, nós vivemos esse momento tenso na política, porque você tem aí dois lados. Alguém que quer diminuir o Estado e alguém que acha que o Estado está pequeno, que o Estado precisava mandar muito mais na sua vida, né? E nós tivemos exemplos terríveis de vacina obrigatória, tantas coisas que aconteceram. Qual que você acha que é a saída para o Brasil? Eu falei, qual que é a saída que você acha para a Argentina? O pouco que você vê do Brasil, o que você acha que o Brasil tem que fazer? Você já falou que tem a questão burocrática, que é muito pesada, mas, assim, uma coisa mais rápida, como que o Brasil poderia evoluir mais rapidamente? Você acha que é só mexer no tamanho do Estado e a coisa já vai embora, ou tem algo mais para fazer? Não, então, na verdade, o que justamente não existe é a imediatez, né, para os bons processos. O problema é que nós, em Latinoamérica, estamos acostumados ao curto-pracismo. Então, você tem um governo, independentemente se for direita ou esquerda, que faz um plano, ele executa, aí vem o outro, apaga tudo, que elimina tudo que o anterior fez, e aí volta a fazer outro plano, e depois de 4 anos a mesma coisa, e por aí o ciclo vai. Então, você não cresce. Então, se você olha para os países desenvolvidos, eles mantêm o plano no longo prazo, com diferenças, um pouco à esquerda, um pouco à direita, um pouco à esquerda, um pouco à direita, mas o plano é o mesmo, só com algumas diferenças, claro. Então, essa está muito bem integrada a função do Poder Executivo e o Poder Legislativo. Então, o Congresso vai fazendo esse balanço junto com o Poder Executivo e aí, mais ou menos, que funciona. Claro que o mundo, no geral, hoje temos o melhor estilo de vida da história. Hoje, na verdade, ter acesso às coisas, internet, informação, conhecimento, isso aqui não existiu nunca na história da humanidade. Então, se a gente olha por esse lado, nós poderíamos ter perspectivas espetaculares sobre o futuro, mas está se perdendo a outra parte que eu acho que a gente precisa manter ainda. E é a base de todas essas coisas e a perseverança, né? Você precisa pensar no longo prazo, você precisa ter planos de longo prazo. Então, você acha que em 4 anos algo pode mudar? Olha, muito pouco em termos de cultura, muito pouco. Estamos falando 4 anos de uma história. Se a gente pensa até na história dos nossos países, é pouco tempo. É muito pouco tempo, se você compara com uma China da vida, né? Então, aí é que radica a questão. Eu acho que, no geral, a sociedade deveria entender como funciona o longo prazo, quais são os passos que eles devem levar até lá, e não fazer um voto contra, né? Esse tipo de voto, eu não gosto de tal candidato, então eu vou votar no outro porque eu não gosto nesse. Não, tudo bem, mas qual é o plano de trás? Então, assim, a população, e aí é que começa tudo, precisa estudar, precisa se informar, precisa correr atrás de entender por que aquele candidato e por que aquele outro não. Não pelo jeito de falar, não porque eu gosto, não porque não gosto, não pelo que a mídia só fala dele, sino pelos fatos, né? E entender que nada é possível no curto prazo. A gente precisa entender como a história funciona. E por mais que a nossa vida hoje seja uma correria sem fim, não é assim que a história se forma. A história se forma de outra maneira, com decisões que afetam, mesmo, por exemplo, uma política econômica, a impressão de moeda, por exemplo, ela tem um reszago no tempo. Então, você vai ver os efeitos da impressão monetária 1 a 2 anos depois na economia. E isso aí é um curto prazo. Imaginem questões mais estruturais. Então, imagina você ter que justamente recortar o tamanho do Estado, eliminar a burocracia, digitalizar muito mais os processos. Se você não tem um choque, como foi a pandemia, que gerou um choque na estrutura pública e precisaram se digitalizar um monte de processos, isso aí ia continuar do mesmo jeito, né? Então, nós precisamos chegar a um ponto desse, uma tragédia dessa como foi a pandemia, para modificar a estrutura? Não, não precisamos. Nós podemos ir fazendo coisas aos poucos. O que eu tenho certeza que 4 anos não são suficientes para mudar, né, a ideia geral do cenário, né? É verdade. O cenário político brasileiro foi construído durante 30 anos, desde a volta de 1990, eles vêm crescendo o Estado a cada momento e não é realmente em 4 anos que você vai conseguir diminuir isso. Bom, muito bom.
Eu gostei demais da sua visão sobre o Brasil, sua posição sobre o Brasil, você está corretíssimo. E caminhando agora para o final, Johnny, eu queria saber a sua posição sobre os Estados Unidos. É o lugar que você vive agora. Muita coisa que você falou que digamos assim, é o sonho de consumo, né? As coisas acontecem rápido, as coisas evoluem nos Estados Unidos. Qual é a sua visão aí dos Estados Unidos? E fala um pouco do seu negócio que você tem aí oferecer em termos de investimento e o que o Brasil tem que aprender e a Argentina precisa aprender com os Estados Unidos. Então, os Estados Unidos por muito tempo foi um sonho americano, né? Aquele sonho americano que a gente olha desde a América Latina e a gente vê que seria maravilhoso desenvolver uma vida aqui. E me serviu vir a esse país para ver de fato que não todo é de uma cor rosado, né? Realmente que o país tem muitos benefícios, realmente ele funciona de maneira muito menos burocrática, mas questões culturais elas têm mudado ao longo do tempo e aqui também tem afetado, né? Então, nós tivemos aí um governo com Obama, por exemplo, que ele veio com outro tipo de política, não aos níveis de assistencialismo e um populismo ao nível da América Latina, mas trazendo um pouco esse viés. E agora, após a pandemia, com os cheques de estímulo que chegavam aqui pelo correio, gerou um efeito que o americano não estava pronto para isso. O americano realmente não entende como isso funciona. Tanto assim que foi a época de maior crescimento pós-pandemia do mercado financeiro. As pessoas pegavam cheques de estímulos e colocavam em ativos de risco, em renda variável na bolsa, ou em Bitcoin, por exemplo. Então, isso é porque muita gente realmente não precisou desses cheques de estímulo para cobrir as necessidades básicas, diferente do que foi na Argentina. Então, qual o problema disso aqui? Que se gera uma mentalidade de que, para aí, o Estado, então, é possível ele tomar o lugar que eu deveria tomar nas minhas responsabilidades. E muita gente se assustou com isso, e hoje estamos vendo os efeitos, né, justamente dessa inflação, que deixa a inflação americana em 8,5%, quando historicamente é 2,5%. Então, assim, ninguém está isento de fato se você muda a sua fórmula de fazer as coisas, sua maneira de fazer as coisas, e se elas fogem muito daquele caminho de longo prazo que a gente estava conversando. Então, sem dúvida, é um país maravilhoso que soube fazer bem as coisas e, sobretudo, que soube dar uma estrutura de segurança jurídica aos investimentos. Muito se fala na Latinoamérica, por exemplo, das divisas, né, do dinheiro, do dólar que as pessoas tiram, por exemplo, e esse fluxo de divisas ao estrangeiro. Estados Unidos tem uma massa de fluxo de divisa que sai do país enorme. Realmente tem muito até imigrante que manda dinheiro para fora, os negócios que se transacionam o tempo todo na balança comercial, mas ninguém reclama disso aqui. Por quê? Porque você tem muita gente investindo no país, porque ainda continua sendo um hub de investimentos no mundo. 52% das operações financeiras globais se fazem através dos Estados Unidos. Você quer operar, por exemplo, a Alemanha, quer investir na Alemanha, quer investir no Japão, você pode fazer através dos Estados Unidos e isso te brinda segurança jurídica para o capital, porque o dinheiro fisicamente está aqui. Então, quando um latino-americano, quando um brasileiro, ele quer investir aqui fora, ele fala, mas eu posso investir nos Estados Unidos através do Brasil. Mas o seu risco intrínseco continua estando no país, continua estando o risco Brasil. A sua volatilidade de investimento é maior, ainda mais em um ano de eleições, então o seu patrimônio não está protegido. Quando você para a olhar o mundo ele mede o patrimônio em dólares, não mede em real. Então, assim, se você quer saber se você está mais rico ou menos rico em termos da moeda, no caso fiduciário, o dólar, a respeito do mundo, você tem que fazer as contas de um ano para outro, de um ciclo para outro, em dólares e não em reais. Você tem inflação, tem outras coisas aí que vão diminuir, obviamente, sua capacidade de compra, mas é assim que se mede o patrimônio no mundo. Então, eu acho que mesmo com todas essas consequências, essas coisas, situações que o mundo está passando, os Estados Unidos continua sendo hoje um suporte a nível mundial, e isso traz muito benefício para a pessoa que consegue, obviamente, se estabelecer nesse país, ou mesmo, morando no Brasil, alocar recursos
aqui nos Estados Unidos, né? Isso é um pouco do que a gente faz na Libertad Global, é um trabalho educacional para ensinar as pessoas a investirem e resguardar seu patrimônio e gerar uma renda, né, extra, obviamente, aqui nos Estados Unidos. Muito bom, Johnny. Nós estamos caminhando já para o final. Eu estou muito contente e conhecê-lo melhor hoje aqui no nosso canal. A sua visão é perfeita. Eu tenho... Hoje o mundo, ele chama muito... Eu gosto da palavra polarizada, né? Mas eu gosto... Essa sua visão, eu só vejo essa para crescimento. Porque você viu dos Estados Unidos, você mora aqui, um dado momento que as pessoas, em todo lugar que você ia, estavam numa plaquinha, estamos contratando, e as pessoas não queriam trabalhar porque recebiam o cheque. Falava, por que eu vou trabalhar? Porque eu tinha um professor de economia na faculdade que dizia que o ser humano, por si só, ele é vagabundo. Ele só se move porque ele precisa, porque ele, por si, só ficaria na rede, sentado e deitado, esperando o dia passar. Então, se você der um estímulo financeiro para a pessoa, e a pessoa entender que ele não precisa correr mais atrás, a tendência dele se encostar é muito grande. E nós vimos isso muito claramente. Os Estados Unidos é um país sempre dinâmico, e de repente você vê as pessoas não querendo trabalhar. Ele fala, por que eu vou trabalhar se eu estou recebendo Estado? Eu vi coisas absurdas aqui, eu vou compartilhar com você isso aqui. Eu tenho um amigo meu que trabalha numa loja, e ele é comerciante, e na loja de carro, que vende rodas de carro. E chegou um cidadão lá com um carro antigo, um carro mais velho, e falou que queria trocar as rodas do carro. Só de roda ele gastou $3.000. Aí ele falou, não, mas você prefere trocar a roda do que trocar de carro? Não, esse carro tem uma relação de carinho por ele, e esse dinheiro eu ganhei do governo. E aí ele falou, the best ever, ou seja, o melhor governo que já existiu, porque estava dando dinheiro para ele, e ele simplesmente estava queimando o cheque que ele tinha. Então, realmente, ele não precisava, porque se ele precisasse de dinheiro, ele ia gastar $3.000 numa roda de um carro que não era nem novo, né? Aí você falou, teve alguns que eu sei que receberam e reinvestiram, né? Pegaram o dinheiro, ou compraram alguma coisa para sua empresa, ou você até falou, aplicou, e alguns poucos realmente usou para alimentação. E quase causou, quer dizer, causou um problema de inflação, um problema no país, mas como você falou, os Estados Unidos é um país muito forte, é o maior PIB do mundo. Se você pegar as 10 maiores economias, tirando a China, é maior que todas elas. E sem dúvida que a oportunidade de investir nos Estados Unidos e saber investir, e usando pessoas sérias como vocês, a possibilidade de preservar seu patrimônio, de ganhar alguma coisa, e numa moeda forte, é muito grande e isso vale a pena. Isso vale a pena. Johnny, muito obrigado pela sua entrevista, pelo bate-papo com você. Queremos ter mais oportunidade de conhecer, quem sabe até conhecer você pessoalmente, vou tomar um café aqui. Estamos à sua disposição, nós somos uma empresa de câmbio. Eu sou CEO de uma empresa de câmbio aqui nos Estados Unidos, represento uma empresa brasileira de mais de 30 anos. E esse programa é um programa que é patrocinado pelo Guia Brasil América, onde nós temos a Rosário e o André, e também pela Fair USA, que é uma filial dessa corretora de câmbio. Muito obrigado pelas suas sugestões, sobre a sua orientação e a sua visão de mundo sobre Argentina, Brasil e Estados Unidos. Muito obrigado mesmo. Muito prazer, muito obrigado e com certeza vamos estar juntos outras vezes. Tá bem, até mais. Até mais, tchau.